Fala, Ludelina, e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal aqui. E bom, como você já percebeu, é um Paralelo Cast, um podcast onde eu trago a minha humilde opinião, minha humilde forma de pensar, né? Antes de começar, bom, vale a pena dizer que se por acaso eu estiver aqui assim, do nada olhar assim, isso quer dizer que eu estava aqui admirando meu lindo rosto, minha maquete, minha faceta única, perfeita e nada nem um pouco oleosa, na verdade, né? E aí, do nada, eu lembro de olhar para a lente da câmera e olhar no fundo dos seus olhos, né? Então, não se incomode se por acaso eu estiver assim, do nada fazer assim. Eu ainda não me acostumei a olhar na lente da câmera. Nesse caso também, se eu por acaso estiver olhando para baixo, é porque eu estou aqui lendo, né? Trazendo meus dados aqui para poder ter um embasamento, né? Para te dizer o porquê eu penso da maneira que eu penso. Tudo certo? Então vamos dar início sem mais delongas. Neste Paralelo Cast, como você também já deve ter lido aí, né, trata-se de o porquê eu acredito que o Brasil é um país que jamais vai para frente, jamais vai evoluir, né, sempre estará nessa ladainha enquanto o mundo for mundo, enquanto o Brasil existir. Né? Um desses motivos que eu acredito é justamente a política. Né? Eu realmente tenho nojo de político, não tenho apreço nenhum, não valorizo nenhum político, não estou ligando para nenhum deles, né? E acho que todas as pessoas deveriam pensar da mesma forma. Eu acho que é minimamente, assim, minimamente não. Eu acho que é muito triste, né? Quando uma pessoa adora um político, né? Olha para aquela figura ali caricata e vê um salvador da pátria e adorna. Tem gente que chega a ficar bambo quando vê ou fala de um político, né? Eu acho isso muito triste, escabroso, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? E, bom, vou listar aqui um dos motivos do porquê eu não gosto do político, não acredito em nenhum político e não acho que nenhum político será a solução do Brasil, pelo menos enquanto as coisas forem da forma que é. Né? Então vamos começar. Eu vou pegar aqui para boi de piranha, digamos assim, os deputados federais. Né? Então, tudo que eu falar aqui você vai poder ter mais ou menos uma base para projetar para os outros políticos, vereadores, prefeitos, governadores, né, deputados estaduais, presidente, enfim. Né? Então, eu só peguei eles para dar um exemplo para você entender um pouquinho, né, a situação. Né? Então, vamos lá. Bom, um deputado federal, um único deputado federal, tem um salário de R$ 33.763. É isso que ele ganha por mês, certo? Certo. Além disso, ele tem um tal de cotão, que vai depender também de deputado para deputado, né? Mas é um dinheiro que serve para comprar passagem aérea, para fazer manutenção dos escritórios políticos deles, para pagar alimentação, né? Combustível, para pagar segurança. Então, é um dinheiro que vai variar, depende de deputado para deputado, mas fica em torno de R$ 30.708 a R$ 45.612. Ok? Ok. Além disso, temos verba para contratação de pessoal. É um dinheiro que ele pode contratar até no máximo 25 funcionários para trabalhar para ele. E ele recebe R$ 106.866. Com esse dinheiro é o dinheiro que ele vai pagar, né, evidentemente, salário, né, desse funcionário que ele vai contratar para ele. Além disso, ele tem auxílio moradia, mesmo ele já tendo direito a um apartamento funcional lá em Brasília, que é onde os deputados federais, né, vão trabalhar. Então, mesmo ele já tendo um apartamento mobiliado, todo prontinho ali, bonitinho para ele viver enquanto estiver em Brasília, ele recebe um auxílio moradia, né, que é de R$ 4.253. Certo, certo. Ele também tem as despesas com saúde, né? Então, nesse caso, é ilimitado, né? Não tem um valor fixo. O que o deputado gastar com a saúde dele, e pasmem, eu espero que pasmem, com a saúde da sua esposa e dos seus filhos, é ilimitado. É tudo pago com o nosso dinheiro à vontade. Então, se ele for num hospital e a conta der R$ 500.000, tá pago. Se o filho dele for num hospital e gastar R$ 1 milhão, tá pago. Entendeu? É assim que funciona. Então, além disso, tem uma ajuda de custo, que é um dinheiro que é dado por deputado no início do mandato dele e no final do mandato dele, que é um dinheiro, como disse,
para ajuda de custo, para ajudar nessa mudança, né? Um deputado que vem da Amazônia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, vai lá para Brasília, então um dinheiro para ajudar com a mudança, digamos assim, né? E aí recebe no início e no final do mandato, mesmo se o deputado for reeleito. Então o deputado foi eleito, ganhou a sua ajuda de custo no início do mandato, aí cumpriu os 4 anos de mandato, se reelegeu. Ele vai ganhar esses 33 mil mesmo assim, né? Chegou no final do mandato, não se reelegeu. Ele vai ganhar esses R$ 33.763 mesmo assim. Bom, também tem um auxílio educação, que é de R$ 12.100, né? E tem outras coisinhas, né? Mas, bom, para não ficar muito longo, eu listei esses principais. Correto? Correto. Então vamos lá. Pegando todos esses valores que eu acabei de passar para você, um deputado federal custa por mês na faixa de R$ 202.594. E isso sem contar com a despesa médica, que como eu disse é ilimitado, então não tem como colocar aqui, e sem botar a ajuda de custo, que como eu disse é dado uma parte no início do mandato e uma parte no final do mandato. Então, por mês, um deputado federal custa R$ 202.594. Um deputado, ao longo de um mandato, ou seja, 4 anos, né, vai custar R$ 9.792.038, certo? Nesse valor eu incluí a ajuda de custo, né, as duas ajudas de custos, né, e, evidentemente, sem as despesas médicas, que é ilimitado. Nós temos 513 deputados federais, ou seja, esses 513 deputados federais custam, né, ao longo dos seus 4 anos de mandato, R$ 5.023.315.494. Isso sem as despesas com saúde. Então, eu vos digo, você acha mesmo que uma pessoa que se candidata à política, ela está se candidatando porque ela quer ajudar o povo, que ela quer estar ali para representar o interesse do povo, ou ela está ali para ter à sua disposição tudo isso que eu falei? Muitos empresários de pequeno, médio, de repente até grande porte, não têm à sua disposição tais benefícios, tais mordomias, digamos assim. Então você acha que um país que trata seus políticos dessa forma realmente vai para frente? Realmente eles vão trabalhar para fazer qualquer coisa? Sinceramente, somos adultos, né? Pelo menos acredito que quem esteja do outro lado aí seja uma pessoa adulta. Então, vamos ser sinceros. É evidente que não. É evidente, mesmo que tenha um ou outro, né? Nunca vai adiantar de nada, né? Eu só acreditaria nos políticos se os políticos fossem como o prefeito, se eu não me engano, é de Colatina, o prefeito de Colatina. Um cara que frequentava os hospitais e postos públicos da cidade, um cara que ajudava o pessoal da manutenção a pintar as faixas de rua, por exemplo, ajudava a asfaltar as ruas, o cara que andava de bicicleta, o cara que pegou a verba de carnaval, que era da cidade de 200 mil, se eu não me engano, e destinou para construir escolas rurais lá na cidade dele. Aí eu poderia acreditar no político, mas ele é num país de 212 milhões de pessoas. Entende? Então, sabe, não tem como você ter amor por político, não tem como você torcer por um político, não tem como você gostar, não tem como você ter um político de estimação mediante esse tipo de coisa. Sabe, não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Por exemplo, né, recentemente, né, teve a polêmica aí com a situação do leite condensado, né? Que, né, é uma coisa que foi jogada como boi de piranha, né? Usando a expressão que eu usei no começo. Por quê? Porque sabe que as pessoas têm preguiça de pesquisar, de entender, de ir a fundo, de
É exatamente o que eu falei, a pessoa escolhe uma figura e deposita toda a sua fé nela, toda a sua esperança. Então tudo que sair daquela pessoa, ela vai acreditar assim nos mínimos detalhes, ela nunca vai questionar. E aí disseram que o presidente da república gastou 15 milhões, né, com leite condensado. Aí quando você vai fazer uma pesquisa rápida, você vê que esses 15 milhões na verdade foram gastos com leite condensado, sim, mas com leite condensados do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos Ministérios, da Presidência. Então, só nas Forças Armadas, quantos militares existem aí pelo Brasil, né? E aí, quando você pega esses 15 milhões e joga nessa proporção, aí você vê que, de repente, né, não é um valor assim tão escabroso. Se quando, para sustentar um único deputado por 4 anos, nós gastamos R$ 9.792.038, que seria 15 milhões para leite condensado, que faz parte da dieta dos militares por vários motivos. Eu não vou ficar aqui me prolongando nisso, mas se você tiver um mínimo de interesse, você vai pesquisar e vai saber, vai entender o porquê. É primordial um doce, o leite condensado, né, na dieta dos militares. Você vê quantos militares tem só no exército, né, e fazer a divisão desse valor para cada um deles, você vai ver quanto que é o custo por cabeça desse leite condensado. Só no Exército, como eu disse, é usado na Aeronáutica, na Marinha, nos ministérios e na Presidência, né? Então, um único cidadão, um único sujeito, em 4 anos a gente gasta 9.792.038. Com 513 figuras escabrosas dessa, ao longo de 4 anos, são 5.023.315.000. Então, nunca, jamais. É triste você ver pessoas que adoram gente assim, que não fazem a mínima da existência dela, que estão cagando e andando para essa pessoa, porque tudo que ela quer é esses números que eu acabei de falar aqui. Agora você imagina um político que tem à sua disposição despesa com saúde ilimitado para ele, para a esposa e para os filhos. Tu acha que ele vai se preocupar com a saúde da sua cidadezinha, dessa população brasileira que tá fodida de cima a baixo? Tu acha mesmo? Um cara que tem isso? Tá não, à toa, praticamente todos os políticos, salvo pelo menos esse que eu tenho conhecimento, que é o prefeito de Colatina, né, que frequenta os postos e hospitais da cidade dele, né? Tirando todos os outros, é sírio-libanês, é Albert Einstein, esses hospitais aí de última geração, de primeiro mundo, né? Que facilmente qualquer visita no médico, você botou o pé pra dentro, é 1.000 conto no mínimo. Então tu acha que um cara desse vai se importar com a saúde de você? Tu acha que um cara que tem um auxílio educação de 12.100 para bancar dos filhos dele vai se importar com um colégiozinho do seu filho, com a educação que o seu filho vai ter no colégiozinho? Tu acha mesmo? O cara pega um dinheiro desse aqui e manda o filho para fora do país, para estudar fora do país. Tu acha que um cara que tem um dinheiro de até 45.612 para pagar combustível, alimentação, segurança, passagem aérea, tá ligando para se você tá andando bem de ônibus, sentado, com ar-condicionado, entendeu? Se você tem combustível para botar no seu carro. O cara que ganha 106 mil para contratar até 25 funcionários, né? Não é obrigatório contratar os 25, ele pode contratar um, pagar um salário de, sei lá, 2.000 reais para essa pessoa e deixar os outros 100 e poucos mil ali para ele. Tu acha que ele tá se importando mesmo? Pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. Agora, só para fechar com chave de ouro, por exemplo, né, na parte da justiça do Brasil, né, no STF, por exemplo. Vamos lá. O STF tem 2.450 funcionários. De repente, se você entrar num prédio da Petrobras, você não encontra tudo isso de funcionário. Bombeiros civis tem 25. Se der mole, você vai nos quartéisinhos de bombeiros de qualquer cidade pequena aí, não vai ter nem 10 bombeiros trabalhando, né, nesse quartelzinho. Eles têm 25 bombeiros civis. Eles têm 85 secretárias. 293 vigilantes. Eles têm 194 recepcionistas. Esse é o lugar que você mais vai ser bem recebido. Se você
de repente frequenta hotéis de alto luxo, Hilton, Sheraton, sei lá, essas coisas assim, acha que você é bem recebido na recepção deles, imagina entrando no STF com 194 recepcionistas. É um lugar com a melhor recepção do mundo. 19 jornalistas, 116 serventes de limpeza, 24 copeiros, 27 garçons. Muito restaurante não deve ter nem 10, 15 garçons. Eles têm 27. 58 motoristas. O cara pode escolher para cada dia do mês um motorista diferente para dirigir para ele. Tem 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Lá dentro, né, deve ter uma creche, uma escolinha, né? 7 jardineiros, 6 marceneiros e 10 carregadores de bens. Eu não faço ideia do que é um carregador de bens, mas eles têm 10. Interessante, né? Para 11 ministros. Né? Um único prédio, num país de 212 milhões de habitantes, para 11 ministros tem tudo isso. Em 2016, o STF gastou com assistência médica 15 milhões de reais. 15 milhões de reais com assistência médica em um ano. E as pessoas fazendo escárnio por 15 milhões com leite condensado para milhares de militares, milhares de ministérios, uma presidência toda, né? Só com assistência médica o STF gastou isso, 15 milhões. Com alimentação em 2016, 12 milhões. Eles gastaram em 2016 12 milhões com alimentação. Um único prédio, para 11 ministros. Com funeral foi 204 mil reais. Eles devem ter sido enterrados em caixão de ouro, cremado e mandado as cinzas para a lua. 204 mil. Diz pra mim, tu acha mesmo que nessas condições tem como um país como o Brasil ir pra frente em algum momento? Não tem. Então, com tudo isso que eu quero te trazer reflexão. Será que vale a pena mesmo você ficar arrancando os cabelos para defender umas figuras asquerosas como essas? Será que vale a pena você depositar a sua fé incondicional em pessoas que têm tudo isso num país como o nosso? Você acha mesmo que vale a pena? Eu penso que se todo mundo cagasse pro político, se todo mundo colocasse eles no lugar deles, esse país poderia ir pra frente. Mas infelizmente tem pessoas que é isso, que gostam de idolatrar. O cara às vezes não liga pro seu vizinho, não sabe o que o vizinho do lado dele tá passando, mas idolatra uma figura dessa que ele ganha 33 mil de salário por mês. É isso. Então eu só queria trazer essa reflexão. Você acha que desse jeito tem como? Um país onde o político não precisa andar no transporte público, não precisa frequentar os hospitais, não precisa usar a educação do próprio país. Um país desse jeito, tu acha que o cara que se candidata a político realmente está querendo te ajudar em alguma coisa? Então, eu não vou nem me prolongar porque eu acho que já dei meu recado mais do que o suficiente. Acho que deu para mim ser compreendido, né? Só tem um adendo aqui que eu acabei de ver aqui que eu esqueci, né? Além disso, o deputado ainda pode se aposentar com salário integral, ou seja, R$ 33.763. O pobre do trabalhador às vezes não consegue se aposentar nem com salário mínimo se demora. Então é triste, cara. Assim, sinceramente eu fico muito triste. Eu particularmente odeio conversar sobre política, odeio falar. Quando alguém começa a puxar esse assunto já me dá uma ânsia de vômito, eu já tenho vontade de levantar, sair andando. Porque realmente, sabe, é triste porque muitas pessoas não têm conhecimento disso, são coisas que são públicas. Você em 30 segundos de pesquisa na internet você tem acesso a tudo isso. Então, como eu disse, eu acho que eu já passei meu recado da melhor forma possível, né? Realmente eu não acredito que o Brasil seja um país que vá para frente nunca, jamais, não nessa formação aqui, nesses métodos, nessas coisas aqui, sinceramente.
Não tem como, é inimaginável acreditar numa coisa dessa. Bom, chegamos ao fim desse Paralelo Cast, né? Gostaria que você deixasse um comentário, qualquer coisa, qualquer informação que de repente eu possa ter me equivocado, né? Como eu disse, eu pesquisei isso por conta própria, fui atrás das informações e foram essas informações que eu encontrei. Mas se por acaso você tem conhecimento de informações diferentes, pode ficar à vontade de deixar no comentário. Curte, compartilha, né? E se inscreve no canal. Por mais que você não goste do conteúdo, se inscreve, porque vai que algum dia publique-se alguma coisa aqui que te interessa. Então, pelo menos você já garantiu o seu lugar. Tá ok? Então é isso.